nossa fala para como esses elementos se encaixam na indústria 4.0 e a relevância dela. Então, não fala de gestão, né? Não fala de gestão de indústria 4.0 na parte de eficiência energética e na área da manutenção. Nós vamos trabalhar o nosso sistema de gestão de energia, da energia, a SGE, baseado na norma ISO 50001. Alguém conhece essa norma? Não? Ela é fresquinha. Foi editada no dia 31 de agosto do ano passado. Como foi dito ontem pelo Manfred, ISO não é uma questão puramente, simplesmente de eu preciso ter normas, né, para atrapalhar minha vida, né? Eu lembro quando nós estávamos tentando implementar ISO na área de projetos, tinha um auditor, tinha os passos, dava não conformidade, voltava tudo. A gente falava, rapaz, já tem quase 20 anos que nós estamos fazendo isso, será que não vai conseguir, não? Mas a ISO tem uma característica muito mais profunda do que simplesmente deixar nossas vidas um pouco atribuladas. Só contar um pouquinho para vocês. A Alemanha, no século XIX, ela vendia para a França. E a França tinha uma barreira de entrada muito grande para a Alemanha. Os produtos da Alemanha eram de fato bons, mas a França ficava botando barreiras. Mas como é que você constrói esse equipamento? Como é que você faz esse equipamento? E a Alemanha começou a escrever os seus modos operantes, seus processos produtivos, fazendo desenhos técnicos, para apresentar para a França, olha, nosso produto tem qualidade, tem pesquisa, não é feito aleatório, não é feito de qualquer forma. E nessa dinâmica, né, para quebrar essa barreira dos franceses, o que aconteceu? A Alemanha ela foi criando um número de informações muito grande do seu parque produtivo, das suas indústrias. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com a Alemanha? Foi destruída. O que aconteceu com as indústrias da Alemanha? Botada a pó. O que aconteceu com os cientistas da Alemanha? Muitos foram mortos por Hitler. Então, a Alemanha não tinha estrutura física, não tinha os cientistas. Como é que ela se reergueu? Como é que ela se reergueu? Ela se reergueu porque ela tinha passado por uma dificuldade que era vender para a França. Então, ela criou documentações, ela criou processos. Então, estava ali, estavam registradas as fábricas. Eles não tinham a estrutura física, eles não tinham os cientistas, mas eles tinham um registro de como era feito. Então, a ISO ela serve pelo seguinte: você criou um processo dentro da sua empresa, se todo mundo for embora e esse processo ficar, você coloca uma nova equipe, restarta o seu processo, analisa o seu processo e você faz sua vida andar. Você não fica dependendo das pessoas. Então, funciona com, sem o apesar das pessoas. Então, a ISO ela tem um papel muito importante. A questão da eficiência energética nas empresas e dentro do conceito da indústria 4.0 é um grande pilar. Porque ele trata de economia, ele trata de produtividade, ele trata de competitividade. Porque você não consegue ver uma empresa competitiva sendo uma empresa que tenha desperdício. Você não consegue ver uma empresa produtiva se ela tem desperdício, se ela tem perdas. Então você começa a analisar essa indústria no campo da gestão, ou seja, você troca aquela planilha Excel, todo mundo gosta, né? Cada um tem um pedacinho, e na hora que se encontra, não recrega um lé, para um processo de gestão. Antes da gente avançar um pouquinho, vamos fazer aqui um negócio. Imagina que eu pudesse pegar energia e ela fosse armazenada. Tá certo? Oi? Não, mas não é nesse quesito que eu quero dizer, não. Imagine que a energia fosse um ativo da sua empresa que tivesse um almoxarifado para ela. Tá certo? Então, todo dia de manhã, ia lá e falou assim, vou pegar essa energia aqui para eu poder trabalhar. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho essa energia dentro de um ambiente físico, eu vou precisar de quem? Vou precisar de alguém para controlar essa energia, não vou? Vou precisar ter um cara lá para o estoque. Então, vou ter que ter alguém, vou entregar para quem? Vou entregar para um amigo aqui, esqueci o seu nome, Fábio. É porque o Fábio não veio ontem,
Entendeu? Mas também não guardei o nome dos outros também não, viu, gente? Então, o Fábio, ele é um processo produtivo dentro da empresa que ele consome uma determinada energia. Aí ele foi lá buscar energia desde de manhã. Tá certo? O Marcos aqui também tem um outro processo que ele vai lá e consome energia. Tá certo? A Bruna tem um processo que ela consome energia. Então, todo dia de manhã ela vai lá buscar essa energia. Tá certo? Então, tem um estoque. Aquele estoque tem que durar um mês. Ok? Eu tenho um estoque. Porque eu tenho que ter energia para o Marco, para o Fábio, para a Bruna e para os demais. Então, eu vou lá, peguei, registrei. No outro dia, eu estou vendo que o Marcos, que consumia X unidades de energia, começou a consumir mais. E quando começou a consumir numa escala exponencial. O cara está com um apetite, né? Mas vamos lá olhar o Marcos. Aí chegamos a olhar o Marcos, o que ele produziu? Ele produziu menos do que ele costumava produzir. Na verdade, está até inverso o que ele consome de energia. E aí eu tinha uma linha de base de nível de consumo das minhas energias, e eu comecei a ter que aumentar o meu estoque por causa do Marcos. Né? Ele estava me dando um prejuízo. Daqui a pouco o Fábio começou também a consumir mais energia. Aí eu fui lá analisar o Fábio. E ele falando assim, ó, não dou conta. Tá certo? Não tá me faltando energia. Você falou, mas como assim? Está faltando energia? Se você vai lá e pega um monte, como é que essa energia está faltando para você? Aí você olha do lado dele, está espalhada pelo chão. Ele não consumiu, parte ficou no chão. E ele estava consumindo menos ainda do que ele costumava consumir. E grande parte estava no chão. Então vamos lá. Quem pode ser o Marcos? Quem pode ser o Marcos nesse demandador, nesse processo produtivo? Marcos pode ser quem? Quem me dá uma sugestão aí? O gerente. Não, ele é um equipamento. A máquina velha. É uma muito velha, por sinal. Entendeu? É mais velho que você imagina, tá? Você conhece, você sabe disso. Né, doutor Marcos? O Marcos pode ser o quê? Um motor. Tá certo? E por que esse motor está demandando mais energia? Ele pode estar travado. Por que falta de manutenção? Ele está travado. Então, o eixo dele não está impulsionando, está produzindo mesmo porque está travado, está com o rotor travado. Então, o que faz com isso? A minha corrente faz o quê? Sobe. Se a minha corrente sobe, relação direta com tensão corrente, potência. Então, ele está me consumindo mais potência. Está gerando trabalho? Não. Mas está fazendo o quê? Está fazendo aumentar o meu estoque de energia lá. E não está produzindo. E aí eu vou na minha outro equipamento Fábio. Quem está demandando lá, quem pode ser o Fábio? Né? Parte está entrando e parte está caindo no chão. Quem pode ser o Fábio nesse processo produtivo aí? Oi? Pode ser instalação, tendo fuga. Mas o quê? Né? Porque se eu tenho fuga para a terra, vou dar um exemplo dele. Eu fui numa empresa, ela estava pagando uma lojinha na Praia do Canto. Estava pagando uma barbaridade de consumo de energia. O que foi? O camarada ligou a fase no terra lá e estava drenando, e as hastes de terra estavam virando um chuveiro elétrico. Então, o piso estava aquecidíssimo. Tirei o sapato, botei para frente. Mas como é que isso está quente? Então, ou seja, por que não fechou o curto? Porque virou uma resistência. Então, uma loja que era para pagar 300, 400 reais, estava pagando 3 mil por mês. Então, olha só, a demanda que ela estava tendo para produzir o quê? Nada. Um chuveiro, um aquecimento. Se ela quisesse aquecer a loja dela, tem que ser uma boa. Qual outro processo pode ter isso? Nós estamos falando de energia, não só energia elétrica. Qual outro processo pode acontecer isso? Que energia que nós temos dentro da empresa que se precisa? Nós temos vapor, ar comprimido, né? Você imagina que ele é uma linha de ar comprimido que está com furo, com 6 PSI, um furinho de alguns micros, 24 horas.
meu compressor está lá, tentando encher o pulmão, mas ele não consegue, porque está vazando, a linha dele está toda furada. O que chega para ele, chega em baixa pressão. Então ele não consegue produzir o processo dele, mas ao mesmo tempo eu estou lá, produzindo. O que está acontecendo? Lá no meu almoxarifado, eu estou tendo que comprar mais energia. Nós estamos materializando essa questão pelo seguinte: se a energia fosse um produto estocável no almoxarifado, eu vou perguntar para vocês, teria processo de gestão para eles? Vamos lá, traz café para a turma aí, então o negócio está difícil aqui. Hein? Teria? O que eu teria? Eu teria um cara do almoxarifado, para estocar, para saber para que eu estou dando esse material. E alguém controlando. Eu vou ter que ter o X9. Vou ter que ter o cagueta lá. Ó, Marcos aqui está consumindo mais. Era para ele comer 2, 3 unidades de energia. Ele está 5, 6. Então precisa de supervisão. Precisa de controle. Eu preciso monetizar isso. Ó, a energia que ele consome, que é elétrica, custa tanto o megawatt-hora. E o horário que ele está consumindo é o pior horário. Ele está consumindo isso no pico. Ele não está ajustando. Ele podia, né, trabalhar um pouquinho mais cedo. E ele está trabalhando no horário de pico. Ele não precisava trabalhar nesse horário de pico. Então eu estou fazendo gestão do meu fluxo operacional. Então, se eu tivesse esse material estocado, eu teria um controle. Eu teria uma equipe de gestão. Não teria? Eu teria pessoas para controlar isso. E por que nós não temos isso nas nossas plantas? Por que nós não temos essa gestão hoje? Como é que é feito a gestão hoje? Como é que é feito? Uma pessoa no meio da planta fala assim, ó, se trocar a lâmpada convencional por LED, vai melhorar. Ele está fazendo isso embasado em quê? Como é que ele está fazendo isso? No achômetro. Ele vai acertar? Vai. No tangível ele vai acertar. Mas e o intangível? O que é o intangível? Eu estou trocando tudo, estou botando lâmpada de LED. Estou aumentando minha distorção harmônica dentro da minha instalação. O que é o reflexo disso? Quais são as perdas que pode chegar lá no meu transformador? O que eu posso ter de problemas? Tá certo? Você avaliou isso? Quais são os impactos? Você avaliou esses impactos? Ou simplesmente você saiu trocando? Né? Então, ou seja, empiricamente ele fala assim, olha, eu vou trocar esse motor por um motor de alto rendimento. Mas como é que você fez isso? Era 10 CV, tirei e botei 10 CV. Será que não precisaria fazer uma reengenharia? Será que eu não podia dar uma olhadinha nesse motor? Tem processos que você usa o tempo cheio e o tempo a vazio. Alguém pode me dar um exemplo disso no cotidiano? A gente passa por isso? Que eu não preciso 100% estar com o meu processo em nível high de consumo? Iluminação. Refrigeração. Mas qual? Ar comprimido. Ninguém falou de motores, né? Motor tem o XRPM lá. Será que eu preciso desse XRPM o tempo todo? O rapaz balançou a cabeça lá, não, por quê? Sem necessidade. Não é toda hora que você está gerando processo. Mas às vezes você precisa mantê-lo girando. Né? Então, se eu controlar a velocidade, se eu derrubar essa velocidade em X%, o que acontece com a minha potência? A potência é o quadrado disso aí, da frequência, né? Então ela acaba sendo menor. Então, se eu caio 20, 30% da minha velocidade, eu posso levar a minha potência a 40% do meu nominal, 30% do meu nominal. Então, estou fazendo um ganho bem eficaz. Onde é que no cotidiano a gente vê isso? O homem não gosta muito de shopping, não, mas a mulher gosta, né? Você vai no shopping, o que você percebe lá? O que tem no shopping? Para você mudar de pavimento? Escada rolante. Como é que você chega lá que está a escada rolante normalmente? Ela está rodando bem devagar. Ela não está chegando, ela não para, mas ela está ali bem devagar. Por que ela está devagar? Porque se eu baixo a rotação do meu motor, eu estou baixando o meu consumo de energia.
Então ela não precisa, não tem ninguém subindo. Mas na hora que você põe o pezinho lá, o que acontece? Ela entende que ela precisa subir para o nível de velocidade máxima, ou a velocidade normal, nominal dela. Mas enquanto não tem ninguém, eu consigo jogar o meu controle lá para baixo. O que eu estou fazendo com essa energia? Eu estou fazendo gestão disso aí. Eu estou fazendo gestão. Agora, tem alguém do lado lá? Tem alguém do lado? Oh, vai chegar aqui, a dona Bruna vai subir, deixa eu apertar agora, botar para o nível high. Ela saiu, não é automático. Então você tem sensores. Essa escada rolante, eu posso dizer que ela já está no mundo da indústria 4.0? Posso. Não, estou falando assim, essa escada que eu falei antes, perdoe-me. É a escada que eu falei antes, que ela está ali rodando devagar, na hora que eu ponho o pé ela sobe, automático. Né? Ela já está, porque ela tem um nível de comunicação, ela tem sensores, ela já tem uma programação ali que me garante isso. E o que é que eu posso extrair dessa escada? O que é que eu posso extrair dessa escada? Frequência de uso. Frequência de uso, tráfego, né? Tráfego. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, eu estou fazendo a gestão da energia, não estou fazendo mais nada a não ser gestão da energia, eu quero economizar. Olha o reflexo do intangível aí. Então isso é o tangível, vai diminuir minha energia, né? Agora qual é o reflexo do intangível que tem aí? Aos subprodutos. Eu consigo fazer estudo de tráfego. Se eu consigo fazer estudo de tráfego, né, porque eu consigo determinar se aquele local ele é mais ou menos visitado, correto? Para esse shopping, essa informação é importante? É muito importante. Então imagina se eu pego isso, essa informação, que é de eficiência energética, do sistema de gestão de energia, e eu coloco no meu RP, falando lá com o meu pessoal de marketing, falando com o meu pessoal de custo, falando com o meu pessoal de investimento. Só que eu dou uma tratativa diferente. Eu falo com ele, olha, esse fluxo ficou bacana e eu tenho uma economia X de energia. Isso vai para o pessoal de custo, para o pessoal da manutenção, mas para ele que é da área de marketing, opa, peraí, ali tem um número de pessoas transitando muito bem. O que eu tenho em redor? Tem cinema, tem supermercado, enfim. Então aquela escada rolante, aquele departamento, aquele segmento ali, ele tem mais períodos trabalhando no nominal do que em baixa velocidade, em relação aos outros lugares. Você começa a fazer o mapeamento do seu shopping. Então, ou seja, quando eu gerencio, eu também tenho informações. Tá certo? No caso do ar comprimido, se eu começo a gerenciar, hoje existe uma empresa especializada no Brasil só para caça-furo de ar comprimido. É um dos grandes consumos na indústria ar comprimido. É uma das grandes perdas. Purgador que não funciona, né? Válvula que tem vazamento, você não está ali nem percebendo. E está lá o compressor seu trabalhando. Aí o cara aumenta o pulmão, não, precisa aumentar o pulmão. Ele vai começando a ter uma série de medidas de que ele não fez uma relação da causa e efeito. Onde é que está esse problema? Pode falar. O principal é preciso de mais um compressor. Precisa de mais um compressor. O horário de pico não está aguentando. O horário de pico não está aguentando. Nós passamos isso num hospital, Santa Rita. Nós fomos para lá em 2000. E o cara da manutenção, eu preciso de outra bomba de vácuo. Que a nossa está com problema, não consegue. Então, foi fazer um histórico rápido. De quantos leitos nós tínhamos com bomba de vácuo e o que tinha crescido nos últimos 5 anos. Sabe o que tinha crescido estupidamente naqueles últimos 5 anos? Quantidade de pessoas. Nada. Eu falei, meu amigo, se não cresceu nada, não teve nenhum incremento de pico de ponto de vácuo, e nós estamos querendo performance, nós precisamos achar a causa, não é colocar mais uma bomba de vácuo e aumentar o tamanho dela. Vamos atrás dessa linha. Fizemos um trabalho, depois do final do trabalho, aquela bomba de vácuo foi descoberta, que ela estava até superdimensionada. Eu não precisava nem daquele tamanho todo. Então, ou seja, não é colocar, é você entender qual é o problema. Mas só faço isso se eu tiver gestão. Eu tenho que gerir o meu ativo. Gerir o meu ativo. Então a ISO 50001,
ela vem para transitar dentro do sistema de gestão da energia, entendendo que essa é uma área de controle extremamente importante dentro das empresas. Aquilo que você não controla e não mede, você não conhece. E você não consegue dar a solução. Concorda? Eu consigo? Tira o medidor de combustível do seu carro e tira o odômetro. Vocês vão andar tranquilo com o carro de vocês? Vocês vão andar tranquilo? Não. Não vai. Quantos quilômetros já andei? Quanto que eu consumi? Eu falo isso porque eu tinha uma BMW, Brasília muito velha, que o odômetro dela estava quebrado e o marcador de combustível também. Então eu andava fazendo na cabeça, né? Eu andei, fui tal lugar. Pergunta quantas vezes ela parou na rua comigo por falta de combustível? N. Eu comecei sempre a abastecer. A cada dia ela botava um dinheirinho. Isso não é vida, gente. Até um dia que eu fui na oficina, o cara falou assim, olha, custa tanto para você acertar isso. Quando eu descobri que era barato, eu estava sofrendo com a minha BMW à toa, eu falei, puxa vida, né? E eu tentando alternativas, o quê? Fora de contexto. Né? Ou seja, eu estava no empirismo, eu estava no achômetro, eu estava no meu feeling. A gente não vê isso nas empresas, nas indústrias. A gente não vê o pessoal fazendo isso, né? Eu acho que, né? Por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. Por que nós nascemos a gestão da energia? Primeiro, a eficiência energética, ela era sempre tratada com iniciativas assim, deslocadas. Tem aqui, é você que trabalha com eficiência energética. Quantas vezes você foi lá para conversar com o gestor da empresa? Vocês conseguem me ouvir daqui? Acho que eu falo um pouquinho baixo. Aqui eles não vão reclamar da Wanda. Tem que ser com o microfone. Não, é microfone. É. Mas enquanto não tem o microfone, vamos aqui no Gogó mesmo. Vamos voltar para o BMW, né? Sem nenhum medidor. O que acontece com a energia? As iniciativas são isoladas. Você entra no gestor e ele fala bem assim, ó, é o Marcos responsável por essa situação na empresa, não é isso? Você não consegue conversar eficiência energética com o C-level da empresa. Porque isso não está na cultura da empresa. Isso tem que ser cultura da empresa. A organização ela tem que entender que isso é um ativo. Ela tem que gerir esse ativo. Em 2000, eu dei uma palestra na UVV, em 2000, isso. Como ganhar dinheiro economizando energia. E na época eu falei da possibilidade de apagão. 2 meses depois nós tivemos aquele apagão fabuloso do Fernando Henrique. E o cara falou assim, você é bruxo? Eu falei, não. Você está vendo o que está acontecendo, uma hora vai acontecer. Por quê? Porque as empresas não tratam a energia como ativo, como um bem que ela precisa controlar. Porque vocês viram ontem, né? Se eu aumento um percentual no EE, que é a eficiência do meu equipamento, que é o quê? A parte da eficiência energética, os seus ativos estão dentro desse OE. Se você aumentar 1%, você pode aumentar de 3% a 7% no percentual de lucratividade. Bem, a sua empresa tem um mercado lá, tem uma margem de lucratividade de 10%. Então é sobre esses 10% que você vai aumentar. Então eu posso aumentar de 3% a 7% dos 10%. Obrigado. De 3% a 7% dos 10%. Então se eu aumento 10%, presta atenção, no meu OE, que normalmente é baixo, se eu aumentar de 3% a 7%, eu posso aumentar de 30% a 70% do meu lucro. Nós fizemos um trabalho para um grupo de supermercadistas, e ele falou para mim assim, o meu lucro é de 3% a 4%. Você sabe qual era o impacto da energia elétrica na conta deles? No custo? Era 4%. Eu falei, o que você gasta de energia é o seu lucro. Eu falei, então quer dizer que se eu reduzir 50% na sua conta de energia, eu vou aumentar em 50% a sua lucratividade? Ele é isso aí. Então, olha o impacto. Então eu falei, você não tem nada para gerir esse ativo seu?
É o Zezinho lá, é o camarada que vai caminhar. Nós fomos num parque aquático e eu fui andar para poder ver, era estou gastando muita energia, eu quero botar fotovoltaica. Vamos abrir um parênteses para a questão da fotovoltaica. Antes de você abrir o parênteses, Pode. por favor, eu percebo o seguinte, falta muito ainda a digitalização dos ativos energéticos. Então vamos chegar lá, é isso mesmo. Vai chegar? Vamos chegar. E é importante, guarda essa informação que nós vamos chegar lá. Essa aí você já está tocando na cereja do bolo, é isso mesmo. É exatamente isso. Aquilo que eu não monitoro, não controlo, não armazeno, eu não consigo lá na frente saber o que fazer com isso. Então acontece, o camarada falou assim, olha, eu gasto muita energia, eu queria botar fotovoltaica. É a mesma história do cara que quer informatizar a bagunça dele. Ele não tem processo produtivo, vai botar informatização. Cara, você vai informatizar a sua bagunça. Falei que você quer botar uma GD, uma geração distribuída, mas vem cá, onde é que estão os seus desperdícios? Aí fomos dar uma olhada na planta dele. Problema elétrico, problema físico, né? Vazamento de energia através de fuga. E aí eu falei assim, vem cá, rapaz, onde é que estão as bombas desses parques que você tem, dos toboágua, né? Ah, tá tudo centrado num único lugar. Falei, maravilha. Falei, desse aqui, o desnível de 3 metros, um escorregadorzinho para criança. Foi o primeiro motor que ele mostrou. Era um motor de 10 CV. Eu falei, rapaz, 10 CV? Tem 25 anos essa unidade. Eu falei, você está com um motor de 10 CV, partida direta, há 25 anos, para um lugar que eu precisaria de meio CV? Se eu botasse ali um... Ah, mas só funciona muito pouco. Funciona de 10 a meio-dia e depois das 3 às 5. Eu falei, são 4 horas. Eu falei, multiplica isso por número de meses, dias, meses e os 25 anos. Vê quantos motores você já jogou no lixo. E eu perguntei para ele, você não gosta de Ferrari? Não, eu brinquei com ele. Falei, porque você está jogando pelo menos uma por ano fora. Um desperdício. Só que quem é que está controlando esse ativo dele? É uma pessoa sem nenhuma formação, sem nenhuma metodologia. Então, como eu falei com vocês, hoje eu não vou ensinar vocês como é que faz a eficiência energética, porque seria um curso aí, no mínimo para uma semana para a gente começar a tatear, para ver as metodologias. Mas por que isso é importante? E por que isso está integrado diretamente com a indústria 4.0? Então, nós entramos no conceito da gestão exatamente por isso, para te dar ferramentas, para você começar a olhar esse ativo seu, sabe, com devido valor que ele precisa ser analisado. E quando eu falo de energia, não é só energia elétrica, você tem vapor, você tem ar comprimido, né, você tem gás, tá certo? Você tem frio, então você tem... A ISO 50001, ela é aplicada a qualquer organização, né? Só falar um pouquinho dela rapidamente. Ela é aplicada a qualquer organização. Eu tenho uma lojinha dentro do shopping, tem ar-condicionado, luz, você aplica? Você aplica. Porque se você... quando eu estava dando aula na faculdade, eu fiz uma pergunta para o pessoal. O que você acha que é um custo alto, médio ou barato? Qual o custo para a sua empresa? O que pode ser um custo alto? R$10 é um custo alto? R$100 é um custo alto? R$1.000 é um custo alto? 50 mil é um custo alto? 100 mil é um custo alto? Às vezes 100 mil pode ser muito mais barato que os R$10. Se eu não tiver a capacidade de pagar os R$10. Se eu não tiver como honrar os R$10, esse custo para mim é alto, porque ele é acumulativo. Então o custo, por isso que é independente do tamanho da organização, você tem que gerenciar esse ativo, porque ele pode ser muito caro para você. Ele pode ser a diferença do seu sucesso, a sua alavancagem ou a sua derrota, né? Uma loja estava lá, como eu falei, uma loja que era para R$300, R$400 de conta, estava pagando 3 mil. E quando ela me chamou, ela já estava na 4ª conta. Então ela pagou 12 mil de conta ao invés de ter pago 1.500. Quanto que isso aí comeu do patrimônio, do ganho dela? Porque alguém foi lá
inadvertidamente fez uma ligação, fez uma instalação sem critério. Né? Então a ISO 50001, ela não é restrita às indústrias, por isso que a gente fala de organizações. Né? Aí nós temos propósitos, né? Ela usa uma coisa muito simples, que a gente conhece, que é o PDCA. Todos conhecem o PDCA aqui? Não é isso? E por que não aplica? Aí vamos fazer uma pergunta. Por que a gente não aplica? Por que não aplica? Vamos deixar aqui a fotinha bem. Por que não aplica o PDCA? Você pode pegar o PDCA na sua vida particular? Pode ou não pode? Pode. Em tudo. Então, olha só, a metodologia ela se baseia em critérios simples, dominados, mas as empresas não aplicam. E fica a pergunta, por que não aplica? Quem pode me responder? Falta de organização, falta de foco, meta. Pode falar. Eu acho que é questão cultural. Também. Questão cultural. Mas o que? Vamos? Mudança, né? De cultura. Falta de conhecimento, cultural. Comando Comando e controle. com... Comando e controle não existe. Não existe. Mas de quem? É esse comando? Quem falou de liderança? Aí, ó. É isso aí, né? Liderança. Se o dono da empresa ele não incorporar isso, se a liderança, se o RH, hoje, no final do dia, nós vamos ter uma palestra do pessoal da BRH aqui. A indústria 4.0 está muito ligada também ao RH. O RH é extremamente importante. Então, as pessoas envolvidas são importantes. Então, se o líder, né, se ele não entende isso como valor para a empresa dele, se ele não entende que gerir esse ativo, energia, é importante para ele, como é que você motiva quem está abaixo de você a tomar isso como estratégico? Né? Então, olha só, quantos motivos nós temos aí, e nós temos que trabalhar contra esses motivos. Nós temos que ter argumentos contra esses motivos. Né? É muito fácil você vender? E o líder, só complementando aí, e o líder, além de, né, pegar essa responsabilidade para ele tem que dar o exemplo. Né? Não adianta nada, eu trabalho também com segurança do trabalho. Né? Não adianta nada o cara fazer uma puta de uma política, né, de saúde e segurança, aí chega lá no campo, o cara tá sem capacete, vai no campo com sapato de bico fino na obra. É o que a gente mais percebe. A liderança. Exato. O cara sem comprometimento. O cara que deveria dar o exemplo. Então, ele não tem comprometimento com aquilo que ele estabeleceu. Então, nós vamos ver que a norma também trata de comprometimento. Interessante, né, que nós vamos passar por alguns termos, olha que bacana. A gente vai chegar nos termos aqui. A ISO, ela é a tradução de um consenso de boas práticas. E na hora que a gente vai começar a olhar aqui, tirando os termos que é interessante a gente conhecer para você criar uns templates, fazer seu fluxo de trabalho, mas se você for analisar, é quase que empírico, né? São quando você fala assim, ué, mas isso não está claro. E qual é a coisa mais difícil que tem? Questionar o óbvio. Questionar o óbvio é uma das grandes tarefas que nós, como engenheiros, empreendedores, temos que fazer, questionar o óbvio. Eu passei por uma situação, o Vitória Parque Hospital foi um dos primeiros grandes hospitais que eu fiz. A gente fez mais de 100 hospitais no Brasil inteiro. E quando nós fizemos, me deram uma missão. Queremos ser autossuficiente em energia. Eu, um garoto de 20 e poucos anos, falei assim, eu tenho que fazer esse trem. Eu estava falando com a Bruna que você tem que ter brilho, né? Se alguém já fez, isso quer dizer que é possível. E se alguém fez, isso quer dizer que pode ser possível para eu fazer. Eu posso não saber fazer agora, mas eu vou buscar mecanismos para conhecer e implementar. E qual era a ideia? Ser autossuficiente a gás natural, com geradores ciclo-Otto a gás natural. E na época eu fiz um estudo, uma análise, falei assim, olha, só daqui a 3 anos, quando a gente tiver 1.2 megawatts de demanda na ponta, 1 megawatt, 1.2 fora de ponta, 1 megawatt na ponta,
a curva de investimento versus gasto, versus manutenção, versus gás, vai ser viável. Então vamos fazer o seguinte, vamos implementar a infraestrutura e daqui a 3 anos a gente vê qual o melhor motor ciclo alto para a gente colocar e implementar isso. Fizeram o contrário, compraram o primeiro motor, não tiveram dinheiro para botar a implantação, foi funcionar, nós inauguramos em 2000 o hospital. Não é isso, Luiz? Em 2000 nós começamos a botar o hospital para rodar. Há 3 anos atrás começaram a fazer o motor funcionar. Que conseguiram comprar o chile de ciclo estágio, enfim, conseguiram botar essa opção, que é só na ponta, a gás natural. Pois bem, nós fomos analisar todo e eu comecei a viajar o Brasil aonde tinha desse sistema, que não era um ciclo combinado com caldeira, que a gente está acostumado, mas ele é com expansão direta. Então eu ia pegar o chiller, ia sacar o calor dele, pegar um chiller de simples estágio com prometo de litro, para gerar o frio, para aproveitar esse frio, para diminuir o tamanho do chiller elétrico para o hospital, ou seja, e fomos conhecer. E eu estava num determinado local, e o camarada apresentando o que eles já tinham feito, e eu fiz uma pergunta para ele assim, o que deu errado? Ele me olhou com a cara de assustado, do tipo assim, como assim? Eu não errei, eu não era. Eu percebi que eu mexi no ego, no brilho dele, rapidamente eu falei assim, olha, você me perdoe, sem querer te ofender. O que eu quero aqui é o seguinte, o que deu certo eu estou vendo, está funcionando, está legal. Mas eu tenho certeza que durante o processo você sofreu, você teve suas dores, teve seus erros, teve coisas que você fez que você não repetiria. E eu queria que você gentilmente me passasse isso. Qual foi suas dores? Onde é que deu errado? E ele me passou isso. Eu falei que eu não quero errar o que você errou, né? Porque é um projeto que não é simples, é um projeto que é complexo. Então você tem muitas variáveis. E se você esquecer uma variável, você pode naufragar com o seu projeto, né? Voltar para o estágio da prancheta novamente. Só quando você erra em alguns estágios, isso pode representar a falência financeira do seu projeto. Então você tem que mitigar tudo. E como eu não tinha parâmetros, eu tinha que ir atrás de quem tinha, mas eu não tinha que ver só o sucesso dele. Eu precisava conhecer também as falhas, onde é que ele errou, onde é que ele falhou, onde é que a coisa embicou. E aí ele me passou essas informações. Então, ou seja, nós vamos ter soluções que, num prisma nosso apenas, se for só um prisma de eficiência energética, ou seja, no tangível, a gente pode estar resolvendo um problema. Mas no intangível e nos outros, nós podemos estar criando outros problemas. Então, quando nós fazemos solução, é solução. Nós podemos vender coxa de retalho. Vocês entenderam? Eu não posso fazer dentro da empresa uma coxa de retalho. Então, ou seja, a norma, ela tem alguns termos que vai estar disponibilizado para vocês, a gente vai passar rapidamente, porque isso é importante você conhecer os termos. Porque você fica buscando, né? Que termo é esse? Na hora que você lê, você fala assim, poxa, é tão direto, né? Mas é bom você ter uma coisa mais organizada. Então ele trata definição, termos de definições relativo à organização. Então o que é uma organização, o que é alta direção, quais são as fronteiras, o escopo. Todo mundo sabe o que é stakeholders? Sabem, né? Então, ou seja, então você tem a organização, quem são, a fronteira, veja bem, a fronteira eu queria fazer um parênteses aqui, é o seguinte, é onde você atua, que você vai atuar no seu controle na parte energética, né? Às vezes a pessoa pensa só na fronteira física, às vezes a fronteira que eu vou trabalhar na parte de eficiência energética ou da minha gestão é um pilar, é uma parte tão pequena, mas que ela é responsável por um consumo gigantesco da sua energia. Ela representa ali, os seus 80-20, ela está nos 80. Então você vai dar atenção para aquele ambiente, para aquele processo produtivo. Então você vai focar ali, tá certo? Para você definir o seu escopo. Né? Termos relativos ao sistema de gestão, né? Olha que interessante. Ele trata sistema de gestão e sistema de gestão da energia. Por que faz essas duas menções? E também fala de política e política energética. Por que está separado esses dois?
O que vocês podem pensar por isso? Por que está colocado isso? A gestão é conjunta, a empresa como um todo. E a gestão de energia é parte desse processo. Por isso que é tudo. E por que ela enfatizou? A energia? É. Porque não era feito antes. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? O sistema de gestão e a política da empresa sempre existiram. A nossa política, o nosso sistema de gestão. Isso a parte energética. Ah, tá, Zeferino está lá, rapaz. Hoje ele está na portaria, porque o porteiro faltou. Mas de tarde ele vai lá mexer, lá na bomba. Tá certo? O grupo gerador não entrou. Vocês estão pensando que é brincadeira? 2h30 da manhã eu fui chamado para uma unidade hospitalar que faltou energia, o grupo gerador não entrou porque o guarda, o segurança que estava lá naquela noite, não era o segurança treinado para ligar o gerador. E o que estava lá no primeiro dia, coitado do garoto, no primeiro dia dele faltou o grupo gerador, ninguém se deu para o guarda, que é o cara que tem que manter a segurança, aí lá a fazer a partida manual, sendo que ele tinha que desligar primeiro um disjuntor, ligar um outro, partir. Não deram, uma coisa simples para ele. Ele era totalmente capacitado, habilitado, treinado, comprometido, motivado. Né? Fez até ruhu lá na hora da aula. É isso, deixa comigo, vai dar tudo certo. Já sou pretinho, se pegar um curto, ninguém vai nem perceber. Não é isso, gente. Não tinha quadro de transferência automático. Não tinha um técnico capacitado. Eu tive que levantar às 2h30 para ir lá partir um grupo gerador. Isso acontece de madrugada, né? Para deixar infeliz. Então não é assim que você trata. Né? Então a política e a gestão da energia tem que ser algo sério dentro das companhias, dentro das organizações. Por isso que aqui está bem enfático. E olha só, alguém já ouviu falar em CICE? Quem sabe o que é CICE? CICE é Comissão Interna da Conservação da Energia. Ela melhorou um pouquinho. Equipes plural, de gestão da energia. Isso tem que ser levado a sério. Né? Isso tem que ser levado a sério. O rapaz da Águia Branca não está aqui, eu perguntei para ele se eu podia mencionar, dar como exemplo, porque às vezes as empresas podem não gostar, né, de você mencionar. Em 1995, foi o meu primeiro grande projeto de eficiência energética e eu fiz para o Grupo Águia Branca. E foi muito interessante que a gerência estava comprometida, o suprimento estava comprometido, né, a equipe técnica eles estavam comprometidos, e nós fizemos um trabalho e reduzimos em 30% a conta de energia deles. E essa redução se manteve pelos 2 anos seguintes. Voltando lá em 99 ou 2000, para fazer um outro trabalho, eu falei assim, como é que está aí a eficiência energética de vocês? Ah, está tudo... Ah, tá. Sim. É. Tá, é como? Manteve os índices? Rapaz, eu acho que manteve. E a economia? Olha, nós botamos um lavador, botamos um negóciozinho lá, e rapaz, não é que a conta até está um pouco mais cara agora? Eu falei, rapaz, mas que conversa de bêbado é essa, gente? Eu falei, vem cá, mas o que nós fizemos lá em 95, e depois em 96? Ah, aconteceu o seguinte, lembra da poça de suprimentos? Coisa? Não toma na empresa. Eu falei, sim, aí... Não tomando na empresa, parabéns, fizeram um churrasco de despedida, né? Fizeram um bolinho, soltaram, deram um abraço, choraram, falaram que não vou te ver mais, mas vai ser uma alegria você voltar aqui, tudo certo. Mas o processo parou por conta disso? A empresa parou por conta disso? Parou. Então toda a economia gerada, todo investimento, ele não venceu o tempo do payback, do retorno. E ele tinha uma curva para retorno de 3 anos e meio. Ou seja, eles abandonaram o processo antes de colher os frutos. E por que foi isso? O que faltou?
Pode falar. A informação ficou centralizada e foi embora. Foi embora. Arquivou. Vocês estão vendo que, né, o meu amigo Luiz falou assim, e aí, essa informação vai ser digitalizada? Vai estar onde? Né? Nós estamos caminhando, nós estamos aqui no offline, né? Nós estamos no mundo que a gente vive. Esqueci seu nome, desculpa. Pacheco. É isso que a gente vive, né? Volta lá 6 meses depois, e o cara falou assim, você fez? O cara assim, fez o quê? Né? Quantas vezes nós ouvimos, você fez o quê? Ô rapaz, nós pedimos para você botar lá um equipamento para medir, para fazer uma curva de carga, pelo menos em uma semana, a cada 15 segundos, para a gente ver fator de carga, fator de potência. Rapaz, isso aconteceu o seguinte, rapaz, deu tanto negócio, o cara do equipamento lá, né, tem o cara que aluga, o Leandro que aluga equipamento, ele não atendeu o telefone, não leu o e-mail, e aí eu não coloquei, mas só tem o Leandro que aluga esse equipamento, só tem essa empresa. Então, ou seja, você vê desculpas, mas você não vê ação de processo. Mas por que você não vê? Ele é o gestor, ele é o atuador, ele é o controlador, ele é o medidor, ele é o tomador de decisão. Ele é quase que assim, eu SA, né, dentro da empresa, para gestão de energia. Então você tem que ter equipe, você tem que ter comprometimento, porque isso é um ativo pesado dentro da empresa. Aí você tem os requisitos, né? O que é requisito, o que é conformidade, o que é não conformidade, ação corretiva. Lógico, você tem que definir o requisito da sua empresa, você tem que ter as conformidades dela, né? Ou seja, se você não atende o requisito, está não conforme. Então são termos, está vendo, muito simples, mas que às vezes as pessoas esquecem disso. Se eu tenho um requisito, eu tenho que atender aquele requisito. Se eu não atendo, eu estou não conforme. Simples assim. E se eu não conforme, eu tenho que corrigir a minha rota. Por que isso não está conforme? É dentro do seu planejamento, dentro da sua atuação. Mas eu preciso entender isso. A norma está bem mastigada, né, gente? Falar nisso, quem é já do CREA e do CONFEA aqui? Levanta a mão. Quem já tem? Essa norma, ela custa R$151. Para quem é do CONFEA, paga 50% mais barato. E diz o Marcos, que a partir do ano que vem, no convênio, quem tiver CREA, yes, as normas sendo de graça. Que normas? Algo como eu... Que normas? Todas as normas da BNT. Todas as normas. Interessante. Aí, o cara fez uma cara de alegria, rapaz. Interessante. Ficou mais feliz que pinto no lixo, rapaz. Mas é isso mesmo, gente. Norma é para ser usada. Você tem que ter a norma na mão, você tem que manusear a norma. Elas são chatas de ler, às vezes você fica buscando algumas informações, mas é preciso ter a norma. Né? Então, olha só, Luiz, o que você falou, informação documentada. Estou começando a entrar agora um pouquinho na indústria 4.0. Quem é que documenta essa informação? Como você faz? Quem é que faz a informação da documentação? O que ele faz com essa informação? Ele te dá um pedaço de papel, passa por e-mail, né? Papel de pão. Papel de pão. Aí quando você devolve para ele, o que ele faz com isso? Bota na gaveta. Bota na gaveta. Pasta de entrada do documento. Rapaz, eu tenho um escaninho da hora. O cara falou, eu tenho um escaninho. Ó, até tá, ó, entrada, saída, diversos. Rapaz, um cara tipo diversos. Se ele não sabe o que é entrada e saída, o que ele está falando com esses diversos ali? Eu fiquei tentando... Oi? Esse fica guardado. Depois de 3 meses ele joga fora. O diverso, eu fiquei tentando alcançar a criatividade do sujeito. Diversos. Eu falei, já não controla a entrada e saída, vai controlar o diversos? Falei, rapaz... Não é nem um scanner, né? Não. É um escaninho mesmo. É um escaninho. O cara não tem nem scanner, é um escaninho. Então você pega a informação que ela tinha que ser base ao longo da linha do tempo e não tem. Você quer ver um negócio aqui? Quem já montou subestação? Quando você montou a subestação, você recebe o transformador e tem que vir com análise de ensaios típicos, não é isso? O que você faz com esses ensaios típicos? Análise de ensaios típicos. Onde é que você guarda isso? Do equipamento? Do transformador. Databook do equipamento. Databook? Fica databook onde? do equipamento. Para onde vão os databooks? Onde vai? Tem a biblioteca de databook. Biblioteca. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Deixa eu falar para vocês um negócio. Eu devolvi, na semana passada,
Até eu descobri por acaso, o projeto aprovado do Vitória Parte Hospital estava na minha empresa. Estava na minha empresa, é. Aí eu lembrei o episódio, né? Eu vou falar o nome dele, se ele ficar bravo, você fala, porque eu gosto muito dele. Dr. Manel Focinho, guarda com você. Aqui pode subir. Foi desse jeito. Eu lembrei da conversa e achei lá o projeto. Aí nós fizemos um projeto do Day Clinic lá agora esses dias. Eu falei, rapaz, toma esse projeto que eu achei lá. Aprovado, carimbado pela EDP. Excelsa. Olha só onde é que estava o documento comigo. E para que serve, meu amigo, que montou subestação, Leandro, que montou subestação, para que serve o ensaio típico de um transformador? Para que serve? Certificação do equipamento. Mas o quê? Startup do equipamento, como é que ele vai Mas operar? o quê? Seguro. Mais o quê? Operação. Mais o quê? Manutenção. Manutenção. Opa, começou a chegar onde eu quero. Mais o quê? Automação do sistema, como é que ele vai começar com a automação do sistema? Imagina o seguinte, daqui a 1 ano, 2 anos, eu quero fazer a manutenção, quero saber o nível de desempenho desse transformador. Qual é a referência que eu tenho dele? 0. Eu perdi. Eu joguei fora. Eu não tenho lá qual foi a resposta dele quando eu fiz ensaio a vazio, no curto-circuito, né? Se ele a óleo, quais foram os ensaios cromatográficos, teor de água, fator de potência, acidez, rigidez de elétrica. Aí eu vou fazer essa medição, vou comparar com o quê? Como é que eu faço essa comparação? Quantos jogaram fora? 99,9 jogaram fora. Não tem. O que eu posso fazer? Eu não posso digitalizar isso aí? Eu lembro que teve um curso no Sebrae de digitalização de documento. Minha função é digitalização de documento. Legal isso, você vai informatizar. Então você pode pegar essas informações, elas estão no papel. Mas como é que eu vou condensar isso? Eu posso pegar essa informação, tabular essa informação, botar dentro do RP, botar dentro de um sistema, uma base de dados, que eu consiga trabalhar esses dados, e a cada momento que eu for fazendo a manutenção, eu consigo saber o quê? O nível de eficiência desse transformador. O transformador pode dar problema de perda de energia? Pode ou não pode? Pode, não pode? Eu posso ter esterese, Foucault, né? A minha corrente de rush pode estar totalmente translocada, eu posso ter problemas com ele. Quanto é que custa o transformador? Depende, né? Vamos botar um transformador de, sei lá, 500 kVA óleo, deve custar uns 30 mil reais. Se você pega e entende que esse transformador dura aí 20, 30, 40, 50 anos dentro da empresa, não é porque o cara fala assim, não, rapaz, isso aí foi do meu avô comprou, juntou as moedinhas dele. Rapaz, eu dou manutenção todo ano nesse transformador, pai, trato dele com carinho, rapaz, troco óleo, bota o óleo certinho, faz a filtragem, maravilha. Qual é a perda desse transformador durante o ano? Você já monetizou isso aí? Versus o que você está gastando? E qual é a performance que está na sua planta? Às vezes você tem lá um camarada, se você trocasse a cada 2 anos, né, pintasse de verde, joga fora e compra outro novo, você estaria tendo mais retorno? Você ainda está cuidando de um defunto que só te dá despesa. Mas por que isso? Porque você não tem referência, você não guardou as referências, você não fez os ensaios. Então, informação documentada, processo, monitoramento e auditoria. Olha que coisa simples aí. Olha quantas coisas nós fizemos. Só para essa gestão, só de um item, que é um gerador de desperdício. Não é verdade? Nós fomos num cliente que ele conseguiu fazer eficiência energética, foi muito bem sucedido, e ele caiu de 1 mega para 480 kW. Não só por causa da eficiência energética, que ele parou uma planta. Eu falei assim, vamos trocar o transformador? Você está doido, rapaz? Eu falei, vamos trocar, ué. Bota o transformador mais competitivo. Compatível, não é competitivo, compatível. Você está tendo a taxa sua de ocupação está em 40%, 45%. Vamos trazer isso para um transformador que vai te dar 80%. Não é isso, Leandrão? Mais próximo possível.
Você vai muito longe ainda, é só pensar em geladeira. Geladeira, aquelas marronzinhas que as pessoas têm ainda. Cara, aquilo lá você troca ela, bota uma nova. Tira da varanda e joga fora. Você tem um payback. Eu lembro até uma amiga minha, ela falou que ela teve payback de 3 meses. Trocando essa geladeira. Só trocando a geladeira. Sim. Então, ou seja, por que isso, gente? Vamos voltar no tema da nossa aula, porque não temos gestão. Então você não consegue quantificar o tangível e o intangível. Olha só, gestão você tem que transitar no mundo do intangível também. Os reflexos disso. Ok? Tá vendo? Os termos a gente já conhece. Olha só, quem não mede, como é que você vai saber? Desempenho. O outro é 11 horas. Ó, medição, desempenho energético, indicadores, vamos falar um pouquinho mais, os valores dos IDS. Está aqui, ó. A gente começa a ter, opa, eu preciso medir. E aí, como o Luiz falou, eu vou medir, vou colocar isso aonde? Quem vai medir? Pergunta que eu faço. A maioria das coisas eu consigo medir sem estar presente? Consigo, não consigo? Qual é a grande dificuldade de medir? Qual é a grande dificuldade de medir? Vamos falar um pouco mais para frente, mas a fase de projetos, as empresas entendem que projeto é um acessório. Eu ouvi de um cliente que disse o seguinte: eu só contrato projeto elétrico porque eu preciso aprovar na concessionária para ter energia. Se eu não precisar disso, eu nem fazia. Quantos ouviram isso aí? É isso. Não, até contrata. Mas o cara não sabe fazer cálculo, nada. Copiou, colou. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Vai que dá certo, né? Contrata um projeto de aprovação. De aprovação. O mais doído é quando o cara contrata o projeto, paga né, dinheiro para fazer o projeto, vai lá, faz o projeto certinho, tá, entrega para o cliente, tudo. Aí ele pega e manda o Zezinho executar. E o cara falha a cabeça dele. Ou seja, o cara investiu dinheiro, aplicou o negócio, e ele só vai descobrir que nada bate com nada quando dá um BO na frente ele não acha mais o Zezinho. E ele não sabe o don't you hide, né? De onde vai, de onde vem, como é que fez. Eu acho que isso é o mais complicado. Assim, o cara está botando dinheiro e para nada. Pra absolutamente nada. Exatamente. E quando você faz um projeto, por exemplo, você faz um painel, você já pode no projeto colocar elementos discretos, que você pode colocar ali um elemento de medição, com transmissão, com SNP, com rede Ethernet. Então, você já vai ter isso pronto. Você consegue, na fase de projeto, criar esses ambientes amigáveis. Né? Às vezes você fala assim, poxa, eu não consigo colocar um local para fazer medição. Pensa nisso no projeto e já coloca. Ah, mas eu não preciso, tem certas medições que não são a toda hora. Concordo? Tem medição que são esporádicas. Se não ficar medindo lá a temperatura dele o tempo todo, em todos os processos, de repente você tem um momento que você quer medir a temperatura num determinado momento, determinada situação, né, determinada área daquele painel, perfeito, você vai ter equipamentos, né, que você carrega com você. Mas na maioria, você pode no projeto criar elementos que você possa estar continuamente medindo e monitorando. Então, se eu estou medindo, estou monitorando, e aí respondendo ao Luiz, o que eu faço com essa medição e esse monitoramento? Eu levo para um bando de dados, não é isso? Onde vocês viram? Eu vou ter um bando de dados, não vou ter. É onde vocês viram do iCloud, dos IoTs, não é isso? Do Big Data, da mineração. Eu trato esses dados. Agora, se eu não souber o que fazer com esses dados, eles vão ser um amontoado de dados. Ele tem que ser representativo para mim. Eu tenho que traçar, né? Como eu falei, né? O meu motor aqui estava consumindo muito, tendo baixo rendimento. Então esses motores, por exemplo, a VEG já tem motores com telemetria, com vários sensores, que ele pode dizer se esse motor está dentro do planejado, dentro do projetado, e qual é o desvio padrão que ele está tendo. Então você pode ter essa informação e trabalhar outra. Esse motor vai dar problema, esse motor está gastão. Saca esse motor fora, coloca outro novo. Troca esse motor, porque ele não está atendendo.
Então, se eu tenho medição, se eu avalio o desempenho, eu começo a ter o quê? Condições de ter indicadores energéticos. E são os indicadores que mapeiam. Então, eu estou fazendo gestão da minha planta. Né? Então, eu tenho melhoria de desempenho, linha de base energética, a gente vai explicar um pouquinho o que é fator estático, fator relevante. Né? O estático, você tem lá uma carga, um processo que ele praticamente não varia. Né? Você tem lá um grande motor, você tem um grande processo que tem turnos, tem hora determinada para funcionar. Ele vai impactar relativamente bem no seu processo, mas ele está estático. Você sabe, você consegue controlar e você pode atuar nele para ele ser mais eficiente. O variável, mudou temperatura, choveu, iluminação, né? Você tem que mudar tudo, teve que aumentar a produção, enfim, mas que vai impactar no seu consumo. Então você precisa saber selecionar isso, vocês entendem? Eu preciso dar nome, eu preciso segmentar isso dentro da minha planta, senão eu não faço gestão. Eu não posso tratar os desiguais igualmente. Vocês estão entendendo? O meu processo, ele é diferenciado dentro da planta. Então eu não posso tratar todo o meu processo como sendo igual. Então, cada processo tem o seu tratamento. Aí quando você faz desempenho, você tem os riscos, competência. Alguém estava falando de competência agora há pouco, né? Você vai botar o camarada lá que não, né? É o porteiro do hospital para poder resolver seu problema? Não, tem que ser alguém com competência, né? Então você tem objetivo, eficácia, metas energéticas, melhoria contínua, isso tudo nós sabemos o que é. Só que a gente precisa aplicar, né? Alguém sabe dizer qual é a diferença de uso e consumo de energia? Qual é a diferença de uso e consumo? Meus amigos aqui da eficiência energética. Consumo é aquilo que você efetivamente paga, né? E o uso? O uso é aquilo útil, né? Deixa eu tentar. Pode falar. Vamos aqui, é importante. Porque olha só, é óbvio, né? Não dá tão, parece que é igual, né? Eu vou fazer o paralelo com o Lean. Né? Você tem o tempo do processo e você tem ali a agregação de valor naquele tempo. Então o consumo, ele envolve tudo. O que foi efetivamente transformado em trabalho e o desperdício. Está tudo junto, no final da conta é o consumo que você está pagando, como a Edé colocou aqui. E o uso é a aplicação real, ou seja, o quanto daquele consumo foi realmente transformado em trabalho. Que realmente é efetivo ali, que não é desperdício. Vamos simplificar? Uso. O computador ligado à energia é um uso. O ar-condicionado, isso é uso. É utilidade. Um ventilador, uma furadeira, isso é uso. Uso da energia. O que usa a energia? E o consumo eu estou ali funcionando, quantos quilowatt-hora, ou quantos quilocaloria, quanto de vapor. Então eu tenho uso e consumo. Então eu posso ter equipamentos de uso que tem um grande impacto no meu consumo. Então eu tenho que tabular quem usa, qual é o nível desse cara que usa e qual é o consumo dele. Então eu tenho que identificar, porque esses caras têm que tratar com carinho. Entendeu? Por exemplo, quando chega eu, meus irmãos, e alguns primos, nós churrascaria rodízio, o cara bate o olho e fala, isso é de uso. Cara, lascou, o consumo aqui vai ser alto. Essa turma que usa aí a nossa churrascaria vai ter um consumo muito alto. Tá certo? Mas se chega as sobrinhas, fala, tá tranquilo. Vai ser alface, vai estar tudo tranquilo. Então, ou seja, não se preocupe com aquela, mas com essa mesa aqui você se preocupa. Entendeu? Bota bastante sal para ver se eles param de comer rápido. Então, ou seja, nós entendemos também o que é uso, o que é consumo, isso é muito interessante. Porque, olha só, nós vamos saber o que é uso significativo da energia. Tá certo? Bem, as organizações. A ISO também trata disso. Contexto da organização. Você precisa entender as organizações. Como é que você entra numa organização, ou você faz parte dela, você é da gerência, você precisa entender os processos produtivos dessa empresa. Concorda? Nós precisamos. Então vamos entender um pouquinho essas perguntas aqui. Ó. Qual o foco das principais desenvolvimentos dessa organização?
Por que eu preciso saber disso? Por que eu preciso saber disso? Porque quando eu conheço o foco, quando eu conheço o processo produtivo, eu consigo mapear minha linha de maior gasto e maior desperdício e maior intervenção no processo energético. Será que eu preciso atuar em 100% dessa organização? Você já conseguiu atuar em 100% da organização? Você já conseguiu? Então eu tenho que ir onde eu tenho maior relevância no processo. Porque, por exemplo, imagina que ele tem um aguador de jardim lá na indústria. Olha, eu vou fazer o controle aqui para gastar menos energia na bomba de água, para que tem... link enviado, viu, pessoal? Só que eu estou analisando o quê? Onde eu estou dando atenção gera impacto no ganho. Quando eu falo foco, é onde tem o larjão da empresa da gente. Qual o objetivo principal de qualquer empresa? Lucro. Então tem que ir no cerne que mexe no lucro da empresa, que atrapalha o lucro da empresa, que pode mover substancialmente o lucro da empresa. Então eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o processo produtivo. Qual a importância estratégica da energia para o negócio? Quando eu falo energia, ou seja, qual dessas energias, qual é o foco dela, qual o percentual dela, você precisa saber. Se ela tem mais de uns inputs de energia, eu preciso saber disso. Eu preciso ter isso claro. Isso não pode ser algo empírico. Isso tem que ser matematicamente definido. Isso tem que ter estrategicamente definido. Isso tem que estar quantificado em algum lugar. E aí você vai pisar, você vai pisar em terrenos que não são só os seus. Porque alguém vai ter que dar essa informação. Correto? Alguém vai ter que dar essa informação. Alguém vai ter que te abrir essas informações. E às vezes essas pessoas não vão ter essas informações. Podem não ter. Podem estar com essas informações aleatórias. E você vai ter que chamar isso, porque isso vai ser base do seu trabalho. Questão do custo vinculado à energia é um fator relevante. É um fator relevante? Né? Por exemplo, tem uma empresa aqui no Espírito Santo, nós fizemos um trabalho e a conta de energia dela por mês era equivalente a 95% do custo dela. Então, o custo da empresa, 95% do custo dela era energia. Ela fazia beneficiamento de cobre para fazer fio. O fio não era matéria-prima, ela não comprava, ela recebia, ela prestava serviço. E aí nós descobrimos que ele não estava se beneficiando do ICMS. Agora, 25% sobre 700, 800 mil por mês é um dinheiro, né? E como é que nós resolvemos isso? Administrativamente, ele não gastou um centavo sequer. Ele gastou com a nossa consultoria, com o advogado e com o contador para fazer o processo e dar entrada. E se beneficiar do crédito ICMS. Então nós separamos a área que era venda e a área que era indústria. Então, ou seja, a energia era algo extremamente relevante, ou seja, mapear o processo dele, ele tinha uma gestão extremamente interessante da área da energia elétrica. Por quê? 95% do custo dele era energia elétrica. Certo? As partes interessadas são compromissadas. Você tem pessoal comprometido? Nós falamos de liderança aqui, não é isso? A liderança está comprometida com isso? Ela enxerga isso como valor? Ela tem isso no cerne dela? Ela já conseguiu alcançar isso? Tá certo? A energia pode ser considerada um fator estratégico e ela vive sem essa energia. Vou dar um caso para vocês de um cliente nosso. Ele tem um processo, tá certo? Ele tem um reator onde ele movimenta, é como se fosse um piche. Não é piche, eu chamo de piche porque ele é preto, mas é um produto viscoso e ele precisa, para manter esse produto viscoso na viscosidade, na fluidez, ele precisa de vapor, então ele tem uma caldeira não muito grande. E ele precisa de um processo de energia elétrica que também não gasta muito. Então a somatória dos dois, se você for analisar, não é um impacto de custo muito grande. Só que se eu ficar 2 horas sem o vapor e 2 horas sem energia elétrica, ele perde
esse elemento, né, que eu chamava de piche por causa da cor. Deve ser asfalto diluído. Não é asfalto, é porque eles fazem resina, então ele é um processo que incrementa na resina, ele tem um nome próprio, me fugiu agora. Mas quando ele perde isso, ele petrifica e você tem que tirar fora. Vamos lá nos custos, veja bem, 2 horas sem vapor e sem energia elétrica, que não é muito grande. A caldeira lá é uma caldeira pequena, tá certo? 3.000 litros, alguma coisa assim. E a parte de elétrica, ele não consome 100 kW. Não chega a isso. O que acontece? Se petrificar. Esse elemento custa R$180 mil para ele repor. Então, um insumo. R$180 mil. Ele precisa parar a planta dele, desmontar todo o reator, tudo e fazer limpeza. Leva de 5 a 10 dias esse processo. E depois leva mais uma semana para ele colocar e levar para a fluidez necessária. Então, além da parada, da estopagem da fábrica, da planta, para fazer esse processo corretivo, esse produto tem que chegar, não tem? Esse produto também não chega da noite para o dia. Por conta de 2 horas sem vapor e sem energia elétrica, ele pode parar a planta dele por 60 dias. Que custo é esse, tangível ou intangível? Tem os dois, né? É o tangível, porque eu estou quantificando aqui agora. 180 mil, mais tantos mil para isso, mais tantos mil para aquilo. Agora vamos no mercado dele? Vamos no mercado dele? Ele não entregando o processo, como é que fica a competitividade dele? Ele pode abrir espaço para entrar um outro concorrente e assumir os clientes dele, porque ele não vai conseguir entregar? Então olha o impacto da energia, mesmo sendo ela pouca, no negócio dele. Nós estamos falando de negócio. Então eu pergunto para vocês, esse ambiente, ele é ou não muito monitorado? Eu fiz uma pergunta para vocês, ele é ou não é? Ele não é. Ele não é. Eu estou falando da realidade dessa planta. Continua até hoje não sendo. Como é que é feito? Inspeções visuais e corriqueiras. Ele não tem um sistema automatizado, ele não tem informações chegando para fazer um prognóstico. Então ele vive onde? Ele teme a BMW, né? Brasília é muito velha. Ele pode correr o risco de faltar os dois. Se faltar só energia elétrica, ele ainda consegue segurar um pouco tempo. Mas se faltar o vapor, se der um problema na caldeira, e ele tiver consertado e o tempo de manutenção dessa caldeira for superior a 2 horas, ele vai ter um grande prejuízo. Então, ou seja, nós precisamos conhecer esse processo produtivo, entenderam? Conhecer o processo produtivo das indústrias, da empresa, onde você vai prestar serviço ou você trabalha, para fazer a gestão, é extremamente importante. Né? Aí você tem as partes interessadas. Por que a gente fala de partes interessadas? Porque dentro das organizações, você não trata só com o pessoal da manutenção, ou só com o pessoal do RH, né? Você tem mais envolvidos. Então você precisa, lembra da equipe de gestão? Não tem equipe de gestão? Você tem que saber montar, então você tem que ter as partes interessadas imbuídas, comunicando, né? Tem que estar sabendo, tem que saber a regra do jogo, né? Precisamos determinar o escopo dessa gestão. Você faz com essa equipe de gestão. Você vai começar a criar esse escopo. Então nós vamos começar a trazer a nossa planta para as nossas mãos. Então, nós vamos começar a conhecer, né? Nós vamos definir escopo. Nós já entendemos a nossa planta, sabemos onde é que está o nosso nó crítico, sabemos onde é que está o nosso percalço. E aí nós entramos, olha como é que é, ISO. Ela se preocupa, meu amigo, ele falou liderança. Olha como é que a liderança é tão importante que ela tem um capítulozinho para ela. Ela precisa se envolver, precisa se comprometer. Se você estiver trabalhando numa empresa onde a liderança ela não se compromete, você vai ter uma grande dificuldade. Mas quando ela é ativa, e eu vou dar então um exemplo agora de uma liderança ativa, de um cliente nosso, que ele sentou e falou assim, olha só, eu tenho X mil posições aqui, de call center, e o mercado que eu atendo, eu não posso falhar. Você pode me dar uma solução para que não falhe?
Desenhamos a solução e está aqui a solução. Ele, maravilha. Olhou o investimento, você pode fazer. Fizemos investimento. Passo seguinte, como eu vou controlar isso? Eu falei assim, ou você nos contrata, a gente vai fazer a gestão, ou você coloca uma equipe aí. Você cria uma CIC. Ele falou assim, perfeitamente. Como é que eu monto isso? Foi fácil. Vocês estão me entendendo? Ou seja, ele entendeu que gerenciar esse ativo energia era extremamente importante. Porque imagina só, o call center dele faltar energia e a pessoa não conseguia atender o telefone. E o cliente dele, que é 24 horas, não pudesse ser atendido. Qual a perda dele? Qual o faturamento? Qual o impacto disso no faturamento dele? Na imagem da empresa. Então ele entendeu que gerir esse ativo era uma das grandes coisas. Estava como nível de prioridade máxima. Mas fica fácil, né? Quando você faz o planejamento, nem tudo são flores, né? Você tem risco no seu planejamento? Qual o risco que você pode ter no planejamento? Oi? Estrutural, seguro. Você tem fatores técnicos, institucionais, comerciais. Você tem de envolvimento. Você tem risco. Você tem que mitigar esse risco. E quem é que faz isso quando faz eficiência energética? Lembra que eu falei da lâmpada? O cara foi lá e trocou tudo por LED. Ele mitigou o risco da tecnologia, do impacto técnico que aquilo causou nas instalações. Aí ele começou a queimar um monte de investidores, começou a ter uma série de problemas, porque ele elevou o nível, né, de distorções harmônicas na planta dele acima do desejado. Então você tem que impactar, você tem que analisar esse risco. Quais são os efeitos? Beleza, vou economizar energia, mas vou economizar dinheiro, mas só isso que me interessa nessa análise? Né? Traçar objetivos e metas. Eu acho que isso é quase que consenso, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Não é isso? Se não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. O que você vai fazer? Vou trocar aqui o motor. Que motor? Rapaz, acho que eu vou trocar aquele ali, que eu não gostei da cara dele, tá há muito tempo, tá conosco, tá na hora de se aposentar, mas de repente é o processo, o motor, o equipamento que tem maior rendimento, né? Que pode ficar ali, está tendo manutenção, vale a pena a manutenção, o custo da manutenção versus a troca ainda vale a pena. Aí você foca errado, porque você não planejou, você não definiu que meta que você quer alcançar. A revisão energética, o que vocês entendem por revisão energética? Meus amigos aqui da eficiência energética. Em que momento que eu faço isso? Vocês estão vendo? Está sendo bom. Por que isso está aí na norma? É possível eu fazer um planejamento de eficiência energética, implementar esse planejamento e logo depois ter que fazer revisão energética? É possível? É possível? Sim ou não? Sim. Mas vamos falar com gosto de gás. Sim ou não? Sim. E por quê? Por quê? Pode existir outras formas mais viáveis ou econômicas de você produzir energia. Pode. Você precisa fazer mais reflexão sobre isso. Por exemplo, eu fiz minha eficiência energética e agora o meu GD faz-se valer a pena. Fazer uma geração distribuída. Né? Eu tenho telhado, eu tenho área e de repente eu vou colocar ali uma usina fotovoltaica, eu vou fazer um RED que não sei 100%, mas eu vou conseguir de repente baixar isso para 30%. Não é isso? Só para uma pausa aí, talvez você vai chegar nesse ponto e tal. A energia, de um modo geral, ela é um insumo, um item caro para a maioria dos processos de transformação. Com certeza. Mundial, Brasil, Espírito Santo, etc. Então é um item
de custo lá da planilha que tem relativa importância. Né? E tem que ter sua atenção, né? Exatamente. Então, ok, eu tenho que fazer uma gestão mais eficiente desse ativo, vou chamar assim, desse insumo. O que você está dizendo, assim, pelo que eu estou entendendo, ou seja, eu preciso fazer um balanço energético lá. Isso. Antes, momento zero, vamos falar assim, e depois pensar em energias alternativas. Isso. Como eu penso logo em energia alternativa, já que eu sei que o meu custo é alto? Porque você pode... Visto a existência, por exemplo, de não aproveitamento de biomassas para geração de energia, a energia solar, a energia eólica, então, assim, por que essas fontes alternativas que supostamente reduziriam o meu custo e me tornaria mais competitivo, não são uma realidade ainda? Não seria esse salto algo a ser feito assim mais rapidamente? Por exemplo, nós temos um polo produtivo moveleiro, temos uma geração de biomassa grande. Por que essas indústrias não são agrupadas no polo industrial e essa biomassa gera energia que reduziria e que nos tornaria mais competitivos? São esses barulhos que me fazem na cabeça quando eu penso em energia, entendeu, né? Eu sei que eu preciso gerar e melhorar a gestão e existem os desperdícios, ok. Acho que são poucas essas questões, mas tem tantas outras que tornariam a gente mais eficiente e que os custos disso tudo, enfim, ainda não virou uma realidade. Eu quero aproveitar o setor moveleiro. Não sei se você vai chegar nesse... Vamos chegar lá, mas é como aqui a ideia é exatamente isso, ou seja, a gente tabular, porque nós podemos antecipar compreensões e lá na frente a gente até divide isso com mais propriedade. O setor moveleiro, eu tive lá em 2016. Não, mas vou pegar esse exemplo, um gancho maravilhoso. Obrigado por ter levantado a bola. Nós fomos lá, fizemos um trabalho. Estavam um processo, né, lá embaixo de produção e tudo. Fizemos uma palestra para fotovoltaica. Que nós fazemos venda de fotovoltaica, instalações e tudo mais. E eles começaram a analisar, então começaram a trazer as contas deles. Tem isso aqui. Quando eles olhavam o investimento de cara, eles tomavam um susto. E qual foi a solução deles? Vão para o Mercado Livre. A maioria foi para o Mercado Livre. Ele tem lá um ganho de 10%, 15%. E é um risco o Mercado Livre, se você não domina, se você não transita muito bem com isso aí, você pode ter um problema. Então, por que vale a pena você fazer primeiro a gestão e implementação? Porque nós fizemos isso num grupo econômico, tá certo? Que se não tivesse feito a eficiência energética, nós fizemos uma análise, o investimento deles em fotovoltaico seria em torno de 5,5 a 6 megawatts de potência instalada. Nós íamos fazer um sistema de net metering em São Mateus, né, para aproveitar Sudene e tudo mais. Iam ser 6 plantas de 1 mega para poder não ter incidentes de ICMS. Com o advento, né, se eles fizessem toda a implementação da eficiência energética, essa planta caiu para 3,8 mega. Isso quer dizer o seguinte, eu saí de um investimento de 25 milhões para um investimento de 16 milhões. Então, quer dizer o seguinte, a eficiência energética, ela faz reduzir o tamanho do aporte que eu tenho que fazer de energia. E o payback diminui. Porque na hora que você olha a sua planta e diz o seguinte, eu preciso de um aproveitamento X para essa planta, o payback meu vai ser X. Aí, se eu reduzo esse payback, eu consigo viabilizar meu fotovoltaico com muito mais facilidade. Isso seria um dos aspectos. Né? A energia alternativa, e foi muito boa. Valeu muito. Não, a pergunta dele foi muito boa, porque isso é o caminho. Por isso que eu falo que a gestão é que nem você colocar informatizar lá atrás, quando começou a onda, você informatizava os seus processos ruins que tinha. Então, se eu vou fazer uma energia alternativa, se eu vou colocar ou a gás, biomassa, né? Ou vou para o Mercado Livre, o que seja, se eu agir na minha empresa, primeiro, se eu fiz a eficiência, se eu conheci os processos, tracei todo esse panorama, apliquei,
Porque às vezes você vai gastar, por exemplo, sabe qual é o investimento dessa empresa para chegar a essa redução? 1,2 milhões. E ele economizou em fotovoltaico quase 10. Então, olha só, valeu ou não valeu a pena? Então, vocês estão entendendo? Entendeu? Então, o fluxo natural, nada impede. Por exemplo, você pode pegar uma empresa que ela já esteja redonda e a questão dela, do que ela vai fazer de ajuste, seja pequeno. Aí o que você faz? Você prioriza a geração distribuída, porque você vai ter ganho. Aí com esse ganho você vai terminando de acertar